Ser o meu sangue perigoso. Se eu assistir esse vídeo, você se reconhecer, sentir alguma coisa emocionante lá dentro, para ele na mesma hora. Pois você pode ser um de nós, e uma vez que fica sabendo disso, é apenas uma questão de tempo, antes que eles também sintam e venham atrás de você. Se ainda assim, você quer saber se pode ser um semideus, fique até o final, mas não diga que eu não te avisei. Fala, meus semideuses! Meu nome é Cássio Reis, sejam muito bem-vindos de volta à Colina Meu Sangue. Hoje vamos trazer 10 sinais de que você possa ser um semideus. Fique atento a todos os sinais e observe direitinho para ver em qual dos sinais você se encaixa. Aproveite também e deixe aqui nos comentários qual destes sinais você se reconheceu. Uma coisa que eu preciso dizer é que o maior sinal que você possa ser um de nós é o like que você já deixou nesse vídeo aqui, meu caro semideus. Você já se inscreveu nesse canal, ativou o sininho e a cada vídeo novo postado você já está aqui assistindo, comentando e deixando seu like. Brincadeira à parte, vamos nessa. Sinal número 1. Você suspeita que pelo menos um de seus professores não seja humano. Só isso não prova nada, já que muitos professores parecem monstros disfarçados. Mas fiquem atentos em professores que têm um interesse anormal em torturar vocês. Sinal número 2. Você foi testado ou diagnosticado com TDAH. Ter TDAH, ou transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, não quer dizer que você nunca preste atenção. Pode ser que tenha dificuldade para filtrar imagens ou sons à sua volta, enquanto o professor fala sem parar sobre algum assunto que não seja do seu interesse. Assim, ver pela janela da sala de aula um André e um sátiro batendo um papo debaixo de um salgueiro pode chamar muito sua atenção, quando o seu professor preferiria que você estivesse fazendo suas anotações. Isso pode resultar em gritarias e castigo. Seus níveis de energia ou hiperatividade podem tornar-se difícil assistir uma aula inteira. É possível também que você descubra uma tendência a fazer ou dizer a primeira coisa que vem à cabeça. É frequente que esses semideuses jovens apresentem esses sintomas, pois são indicativos das habilidades de luta e dos reflexos superiores que os mantêm vivos quando enfrentam monstros. Sinal número 3. Você foi testado ou diagnosticado com dislexia. A dislexia gera problemas para a leitura e para a escrita. Você é tão inteligente quanto as outras crianças, mas seu cérebro tem dificuldade de processar a informação escrita. Ler parece uma tortura, as palavras parecem flutuar acima da página. Em muitos casos, crianças meio sangue veem coisas que as crianças comuns não conseguem enxergar. O cérebro delas está programado para interpretar o grego antigo. Perseu derrota Cetus. E é por isso que acham difícil decifrar as línguas modernas. Sinal número 4. Aconteceram situações estranhas que você não consegue explicar. Pode não ser algo totalmente extraordinário, como um adulto se comportando de forma estranha e depois negando ter feito isso. Ou pode incluir eventos realmente dramáticos, ou uma explosão inexplicável no laboratório de ciências. Qualquer circunstância misteriosa desse tipo pode ser um sinal que você consegue enxergar através da névoa, o véu que impede os humanos de ver o que acontece de verdade quando há monstros por perto. Quanto mais vezes você conseguir ver através da névoa, mais provável é que tenha sangue olimpiano nas suas veias. Sinal número 5. Você tem déjà vus com frequência. Muitas vezes, meios-sangues têm a impressão que já passaram por uma determinada experiência, ainda que saibam que aquilo está acontecendo pela primeira vez. Isso se deve ao fato de que eles vivenciam o tempo de forma diferente da dos humanos normais. Então você pode sentir que o tempo passa mais devagar, por exemplo, quando está correndo o risco de ser atacado por um monstro ou quando luta contra equações matemáticas na escola. Também é possível que o tempo acelere quando você está tentando escapar de uma matilha de cães infernais ou se está no meio de uma disputa pela captura da bandeira. Todas essas experiências indicam a presença de sangue mortal em suas veias, e isso tem relação com seu destino como semideus. Se você estivesse na Colina Meu Sangue, seria um sinal de que você deveria se consultar com o oráculo. I'm the spirit of Delphi. Sinal número 6. Às vezes parece provável que você seja mesmo filho de seu pai ou de sua mãe. Em algum momento, a maioria das crianças humanas sonha que talvez seus pais não sejam os verdadeiros. Mas isso pode realmente acontecer com os meios-sangues. O pai ou a mãe mortal tentarão ocultar a realidade pelo máximo de tempo possível, por causa dos riscos e da infelicidade que podem vir a fazer parte da vida de alguém que é filho de um deus. Também podem ser que tenham vergonha de se admitir que se relacionaram com tais criaturas, embora esse comportamento não seja tecnicamente ilegal. Sinal número 7. Você tem um ou mais amigos que não parecem muito normais. Você pode ter detectado o sátiro da escola.
A maioria das escolas tem pelo menos um que pode ou não fazer amizade com você. Esteja atento a cabelos volumosos o bastante para cobrir pequenos chifres, apetite por quase qualquer coisa, risadas que lembram o berro de um bode, tentativas desesperadas para manter as pernas cobertas o tempo todo. Alguns sátiros têm mais facilidade do que outros para se passarem por humanos, mas sempre há uma pista de sua verdadeira identidade. Sinal número 8. Quando você está sozinho, tem a sensação de que está sendo seguido ou observado, embora não haja ninguém por perto. Você pode simplesmente ser um mortal muito impressionante ou pode estar sendo vigiado por monstros. Há relatos de criaturas escondidas em sótãos, porões, banheiros de escolas, bem como em qualquer lugar com vegetação cerrada e rasteira. Sinal número 9. Você tem sonhos diferentes dos seus amigos e parece capaz de controlar o que acontece neles, ou tem um sonho recorrente e especialmente vivido. A maioria dos meus sangues recebem sinais e tem presságios quando está dormindo, diferentemente de mortais comuns. Semideuses também conseguem controlar seus sonhos, decidindo que preferem sair de um pesadelo e vivenciar o prazer de comer carne de porco assado em um luau no Elísio, em vez de serem torturados por monstros em uma cela subterrânea. Sinal número 10. Você sofre de medos ou fobias irracionais, como medo de altura, água, escuro ou aranhas. Um medo irracional pode ser mais racional do que você imagina e pode estar ligado com sua condição de semideus. Meios sangues podem temer qualquer coisa que seus pais olimpianos detestem. Por exemplo, os filhos de Hefestos odeiam lugares altos e têm pesadelos com quedas. Os filhos de Atena temem as aranhas. Por que aranhas? Por que não podia ser assim com as borboletas? Um resultado direto do desentendimento entre a deusa e Aracne, a quem Atena transformou nesse animal. Enfim, agora vamos aos resultados. Se você concordou com 8 enunciados ou mais, tem uma grande chance de você ser um meio-sangue. Tome muito cuidado e procure ajuda no máximo até o dia do seu aniversário de 12 anos. Se você concordou com 5 até 7 anunciados, você está no limite. Pode haver um pouco de sangue olimpiano em sua família, ou talvez você possa ser filho de um deus ou deusa menor. Provavelmente poderá ter uma vida feliz no mundo dos mortais, a menos que os indícios se acentuem. Se você concordou com 3 ou 4 enunciados, é pouco provável que você seja um meio-sangue. Pode ser que sua imaginação seja mais fértil que o normal, e você seja especialmente receptivo ao mundo dos monstros e meios-sangues. Se você concordou com até 2 enunciados, pode ficar tranquilo. Você é completamente humano e é improvável que algum dia encontre deuses olimpianos ou monstros fora dos livros. Mas, se ainda assim você está na dúvida que possa ser um semideus, se inscreve aqui no canal e seja um campista da colina Meu Sangue. Então é isso aí, meus semideuses. Aquele abraço. Fui!